O próprio Paulo Gonet, procurador-geral da República, disse a aliados que previa apresentar uma denúncia contra os investigados, os indiciados neste inquérito, apenas no ano que vem, jogando ali para fevereiro, março. Havia um temor por parte dele de que uma denúncia contra ele fosse muito martelada pela imprensa, seja pela oposição, seja pelos advogados. A informação mais recente que nós temos é que este calendário já está sendo revisto pelo Procurador-Geral da República. Ele já estaria sinalizando uma possibilidade, sim, de apresentar a denúncia ainda neste ano. Gerou uma certa estranheza o ministro Braga Neto, o general Braga Neto, não ter sido preso terça-feira junto com aquelas pessoas, né? E a gente ficou se perguntando por quê? É porque não quer criar um desgaste com as Forças Armadas? Bom, quando nós descobrimos hoje que esse relatório viria, eu passei a entreter uma outra possibilidade, que é a seguinte: há mais indícios, mais fortes, provas mais fortes de crimes de Braga Neto neste inquérito, né? Então, seria mais coerente pedir a prisão preventiva dele neste, né? E, se confirmando o pedido de prisão de Braga Neto, me parece inevitável que também haja um pedido de prisão de Jair Bolsonaro pelos mesmos motivos, né? Então, eu acredito que as chances de haver uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro até o final do ano são maiores do que 50%. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. Bolsonaro acreditou na lenda de que o Procurador-Geral da República é de direita e vai salvá-lo. Enquanto isso, o mesmo PGR e 80% do Supremo discutem necessidade de prisão preventiva. Há uma controvérsia sobre se a Procuradoria-Geral da República denuncia Bolsonaro neste ano ou em 2025, na volta do ano judiciário. Estão saindo versões desencontradas na mídia. Entretanto, a especialista em direito penal Laura de Azevedo Marques enfatizou a importância da Procuradoria-Geral da República dedicar tempo adequado para estruturar uma denúncia sólida no caso da tentativa de golpe de Estado. Enquanto isso, o bolsonarismo oscila entre tentar manter o gado mobilizado, minimizando a denúncia, ou melhor, o indiciamento da Polícia Federal, e os delírios do próprio Bolsonaro, que ainda acredita na lenda que fez o bolsonarismo aprovar a nomeação de Paulo Gonet para a PGR. O delírio de que ele é de direita e irá salvá-lo. Uma visão da extrema-direita que, inclusive, contaminou uma parte da esquerda. A realidade contraria os adeptos de teorias conspiratórias dos dois lados do espectro político. Segundo a criminalista Marília Bambrila, se Gonet verificar que existem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ele pode pedir prisão preventiva de Bolsonaro já. Detalhe, só o Procurador-Geral da República, nesta etapa, pode pedir a preventiva de Bolsonaro neste momento. Repito, nesse momento. Antes, não. Agora é o PGR que poderia pedir essa prisão preventiva, mas só se ele achar que isso não vai atrapalhar o processo e provocar uma nulidade lá na frente. No mundo jurídico, porém, já surge a visão de que não há condições de deixar Bolsonaro e algumas outras figuras golpistas soltas, incitando novos atentados como o de Brasília, em frente ao STF. Por isso, ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República já cogitam uma prisão preventiva de Bolsonaro se ele continuar incitando animosidades contra o Supremo. Apesar de que ele vem incitando ódio ao tribunal desde que voltou dos Estados Unidos, após fugir para lá por medo de tentativa de golpe falhar, ainda não se tinha a dimensão do risco que esses ataques ao STF representam antes do atentado do 13 de novembro diante do tribunal. Somadas, as penas de Bolsonaro atingem 68 anos de cadeia.
ele faria um bem a si mesmo se ouvisse Damares Alves, que suspeita de que STF, PGR e Polícia Federal, além do governo federal, estão sincronizados na luta contra os planos golpistas do bolsonarismo, que continuam tão vigentes quanto em 2022. Vem aí, portanto, o julgamento do século. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, o Supremo não tem mais dúvida de que em 2025 o julgamento de Bolsonaro tem que acontecer de uma maneira ou de outra para evitar o calendário eleitoral de 2026 e também para evitar que se instale o mesmo processo que se instalou neste ano com um esmaecimento do ímpeto de um setor da sociedade de ver o Bolsonaro condenado. Tanto o bolsonarismo quanto até setores da esquerda espalhavam sem parar que havia um plano para deixar o Bolsonaro impune, que o PGR era de direita, que o STF não ia fazer nada. Uma enquete do blog da Cidadania, feita nesta semana, mostrou, porém, que há um entendimento de grande parte da sociedade de que Bolsonaro vai ser punido por seus crimes. A enquete que o blog da Cidadania fez 2 dias atrás, perguntando se as pessoas acham que Bolsonaro será preso por seus crimes, já teve 70 mil votos e 87% acham que o Bolsonaro vai ser punido por seus crimes. Esta enquete está no blog da Cidadania, na comunidade, e você pode votar lá se não votou ainda. Muito bem. A PGR pode apresentar denúncia ainda neste ano. Saiu na coluna de Mônica Bergamo, hoje pela manhã, a notícia de que o PGR só iria denunciar Bolsonaro em 2025. Saiu a notícia de que ele pode apresentar denúncia ainda neste ano, sim, como você viu no vídeo, esta matéria aqui da CNN. Mas uma especialista afirma a importância da PGR estruturar a denúncia redonda. Essa Laura de Azevedo Marques, especialista em direito penal, destacou a importância de uma acusação bem fundamentada para evitar o risco de nulidade do processo em algum momento. Enquanto isso, o bolsonarismo mas pirado. E também esse discurso é para distrair o gado, para o gado não desmoronar, não perder a esperança e não se desmobilizar. Então eles estão dizendo que o indiciamento é tentativa de desviar o foco da vitória de Trump, dizem os bolsonaristas. Veja só, a Polícia Federal está investigando o Bolsonaro em vários inquéritos, desde 8 de janeiro do ano passado, e que, me conste, em 8 de janeiro do ano passado, o Trump não tinha sido reeleito, não tinha sido eleito nos Estados Unidos, né? Tudo que foi feito nesse 1 ano e 10 meses para se chegar ao que aconteceu ontem, e que aqui o blog da Cidadania nunca teve dúvidas de que ia acontecer, segundo os bolsonaristas, é para desviar o foco da vitória de Trump. Parece palhaçada? É palhaçada, mas isso aqui eles não acreditam no que dizem. O vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcante, é que disse essa versão de que toda a operação da Polícia Federal, tudo isso que a gente viu foi para desviar o foco da vitória de Trump. E o gado acredita em qualquer coisa, como a gente sabe. Mas no caso do Bolsonaro, não. Ele está completamente fora de si. Você vê que ele estava aí todo sorridente, todo feliz, e os bolsonaristas querendo aprovar a anistia
para ele na Câmara, chegaram a mobilizar uma comissão, apesar basicamente da impossibilidade, da virtual impossibilidade de passar o pano para Bolsonaro. O que há contra ele é muito grave. E a demora em levar as coisas ao ponto em que foram levadas é que animou o bolsonarismo, mas vendo o que é que a Polícia Federal tinha contra ele, um plano para assassinar o presidente da República, o relator dos inquéritos do Bolsonaro no Supremo, o vice-presidente, instaurar uma ditadura, nomear uma junta militar, um governo provisório. Os especialistas todos dizem que o golpe que o Bolsonaro queria dar era muito pior que o de 1964, não é? Muito mais violento, que o de 64 não teve assassinato de presidente, não teve tudo isso. Foi um golpe suave. Depois é que o golpe de 64 se tornou virulento lá para 1968. Mas seja como for, o Bolsonaro pode ser preso, sim, e o PGR e o Supremo, a maioria do Supremo, sobretudo o Barroso e o Moraes, o Barroso que é o presidente, e o Alexandre de Moraes, eles acham que é talvez inevitável que o Bolsonaro seja preso. Você já vai entender. O coordenador do grupo Prerrogativas, o Marco Aurélio Carvalho, Marcola, que eu conheci na casa do Pedro Serrano lá em 2017, é um jurista muito... Ele e o Serrano, inclusive, que criaram o grupo Prerrogativas, e eles estão defendendo a prisão imediata de Bolsonaro. E ele está defendendo isso pelo seguinte, eu vou te explicar. Os ministros do STF elogiaram o relatório da PF e dizem que o Bolsonaro já era, tá? Eu não vou ler toda a matéria, senão isso aqui vai ficar muito comprido, mas eu vou dar um resumo para você do que diz aqui nessa matéria. Eles não veem possibilidade de o Bolsonaro escapar da prisão, não veem. Isso é lenda, isso é história, mas o bolsonarismo acreditou naquela história porque circulou pela esquerda, antes da nomeação do Gonê, uma versão de que ele era de direita e que seria um erro nomeá-lo e não sei o que lá. O que é que aconteceu? Não só uma parte da esquerda acreditou nisso, como a praticamente totalidade da direita, que inclusive votou a favor do Gonê no Senado para aprovar a nomeação dele pelo Lula. Isso ignorando, deixando para lá, tanto esquerda quanto direita, deixando para lá o fato de que quem pediu ao Lula para nomear o Gonê foram Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E o Lula aceitou. E é como sempre, o que acontece com o Lula? Todo mundo acha que o Lula não sabe de nada, que é um ingênuo que está exercendo a sua terceira presidência da República porque não sabe de nada, é um tonto. Mas, na verdade, o Lula sabe muito bem o que está fazendo e cada nomeação que ele faz, como a do Flávio Dino, que foi muito difícil porque queriam escolher a pessoa por critérios identitários, a pessoa que ia substituir o Lewandowski. Mas o Lula sabia o que vinha pela frente, que era necessário botar alguém preparado para a guerra, como o Flávio Dino. E o que acontece é o seguinte, o Supremo sabe, e o PGR também sabe, e o governo Lula também sabe, que há um risco de o Bolsonaro continuar incitando casos como esse aqui. O Moraes bem disse que a origem do atentado ao STF estava no gabinete do ódio e estava também na insistente, minha amiga, meu amigo, na insistente campanha do Bolsonaro contra o STF, do Bolsonaro e dos bolsonaristas e desses deputados, todos esses.
Depois desse atentado, as pessoas ainda não estão entendendo. Tudo isso aconteceu, o Bolsonaro, depois do atentado no STF, no dia 13 deste mês, o Alexandre de Moraes, o STF, na verdade, o PGR, todos foram para cima, a Polícia Federal, e indiciaram o Bolsonaro, tomaram todas as medidas para que não se repita isso, porque já está claro que essa incitação do bolsonarismo contra o STF está produzindo efeitos e haverá outros atentados se o Bolsonaro continuar fazendo o que ele está fazendo, incitando os malucos que o seguem contra os... que ele pode pegar, ele vai pegar 28 anos de prisão por tentativa de golpe, mas as penas contra ele, somadas, joias, vacina, BIM paralela, tudo isso, dá 68 anos de prisão. Então ele está desesperado e vai continuar fustigando o Supremo. O que é que vai acontecer? A Damares Alves é muito mais esperta que todo mundo, mais esperta que o Bolsonaro, mais esperta que setores progressistas que ainda não entenderam o que significou a indicação de Gonê para a PGR e de Dino para o STF também. A Damares quer saber se Lula, Gonê e Andrei, além do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, falaram sobre a investigação contra Bolsonaro na reunião que eles tiveram com o Lula no dia do atentado em Brasília. Não é? Ela protocolou requerimento ao Ricardo Lewandowski, que é o chefe do gabinete pessoal da presidência, Marco Aurélio Santana, para fazer cena. Não é? Ela está fazendo cena, mas ela sabe que, veja, PGR, Polícia Federal e Supremo estão trabalhando em uníssono contra uma ameaça golpista ao país, contra uma ameaça à democracia brasileira que não se via desde 1964. Eles podem falar o que quiser, que é errado, que não pode, mas a situação é emergencial. E o atentado do dia 13 de novembro deixou claro isso. Então, aqui uma matéria do Ricardo Couto, que trabalhou foi secretário de imprensa do Lula no primeiro governo Lula, tal, jornalista que acompanhou a carreira do Lula, um dos mais experientes jornalistas brasileiros. Ele explica que Bolsonaro vai ter o julgamento do século. O julgamento do Bolsonaro vai ser transmitido no mundo inteiro. O planeta vai parar para ver esse homem ser condenado, porque isso será uma contribuição que o Brasil dará ao mundo contra o crescimento da extrema-direita em escala planetária. E, diante disso, o fortalecimento do governo Lula era inevitável. Os evangélicos estão pulando fora, eles já perceberam aonde vai terminar esse negócio, e a bancada evangélica, liderada pelo Ottoni de Paula, uma liderança evangélica importante na Câmara dos Deputados, já estão mudando de barco, e isso é bom porque diminui a força da extrema-direita no país. O Bolsonaro, como diz o Ricardo Noblat, é um doente terminal que respira por meio de aparelhos. E ele não vai muito longe. Na verdade, ele pode fazer o que quiser. O Bolsonaro está morto, minha gente. Ele está morto e ele está morto por morte que ele mesmo provocou. O Jair Bolsonaro é o maior inimigo de Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.